De todas as formas de arte, por que você escolheu quadrinhos? Foi o que perguntaram para um dos maiores artistas de todos os tempos, e a resposta dele foi essa: quadrinhos são onde o passado e o presente se tornam um, o único lugar onde fragmentos de diferentes tempos podem ocupar o mesmo espaço. Mas o que essa frase filosófica significa na prática? Tempos diferentes ocupando o mesmo espaço? Talvez você já tenha percebido, o autor que disse essa frase é o Art Spiegelman, criador de Maus, a primeira HQ da história a ganhar um prêmio Pulitzer. Uma proeza tão inacreditável que demorou 33 anos até ser repetida pelo quadrinho Feeding Ghosts. Se você já leu Maus, o significado dessa frase do Art pode parecer óbvio. Afinal, a história de Maus alterna entre dois momentos: o passado, onde a família do Art tenta sobreviver à perseguição na Segunda Guerra, e o presente, onde eles enfrentam os fantasmas e cicatrizes que a guerra deixou na família. Duas linhas do tempo. Era sobre isso que o Art estava falando, né? Eu pensava que sim, mas eu estava terrivelmente enganado. Depois de reler com mais atenção, eu percebi que o que o Art fazia com o tempo era completamente fora do normal. Mas antes de entender como o Art destrói o tempo, a gente precisa entender como ele funciona. Então, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Na primeira, a gente vai entender a frase doida do Art, e na segunda, a gente vai ver todas as maneiras como o Art reinventa ela. Em um filme, essa cena Every day I wake up and I hope you're dead. É seguida por essa cena. Apesar de serem bem próximas, elas nunca ocupam exatamente o mesmo tempo. Tá, mas e se a gente transformasse essa cena em um livro? Nesse caso, apesar de ocupar a mesma página, por mais que pareça estranho, elas ainda ocupariam tempos diferentes. Isso acontece por causa de um fenômeno descrito pelo linguista Ferdinand Saussure chamado de linearidade linguística, que é quando um signo se desenrola ao longo do tempo. Esse é um jeito bonito de dizer que, sem o passar do tempo, a comunicação através de palavras não existe. Por exemplo, olha só essa frase: o Shrek morreu de rir. Se a gente interromper o fluxo do tempo antes do fim, ela fica: o Shrek morreu. Isso é linearidade linguística, sem o fluxo do tempo, sem linguagem. Tá bom, mas já que o Art Spiegelman disse que nos quadrinhos diferentes tempos ocupam o mesmo espaço, então o princípio da linearidade não deve se aplicar a eles, né? Bem, mais ou menos. Eles têm balões com falas que se desenrolam ao longo do tempo igual a um livro, e os acontecimentos também seguem uma sequência distribuída ao longo do tempo de quadro em quadro igual a um filme. Mas diferente de um filme, os acontecimentos aparecem simultaneamente lado a lado. E isso é extremamente óbvio? Você com certeza não precisava saber o que é linearidade linguística para descobrir isso, mas eu te garanto, isso afeta completamente a maneira como você lê quadrinhos. Essa exposição de imagens lado a lado é um dos segredos que torna os quadrinhos tão especiais e diferentes de todas as outras formas de arte. E talvez você esteja se perguntando: que diferença isso faz? Sinceramente, eu tive bastante dificuldade de pensar em como explicar isso, mas aqui vai a minha melhor tentativa. Vem comigo, monstrão, se tu entender, você é Já pensou como seria se nós pegássemos aquela cena de filme do início e transformássemos ela em um quadrinho? A história continuaria sendo exatamente a mesma. Então qual seria a diferença entre as duas? Por sorte, a adaptação de Watchmen para o audiovisual já respondeu essa pergunta. A edição 4 de Watchmen é um dos momentos mais aclamados da história dos quadrinhos, e adivinha só sobre o que ela fala: o tempo. Tanto no filme quanto nos quadrinhos, a história vai e volta entre o passado e o presente do Dr. Manhattan. A transformação, os amores, tristezas. Mas o efeito dessa sequência nos quadrinhos e no audiovisual é extremamente diferente, porque no filme nós temos apenas a impressão de alternar entre fragmentos de duas linhas do tempo, quando na verdade estamos acompanhando uma só linha do tempo de fluxo contínuo. Eu sei que parece loucura, não desiste de mim, vai fazer sentido. Os diferentes momentos da vida do Dr. Manhattan acontecem sim em tempos diferentes, mas na verdade nós estamos acompanhando os pensamentos dele a respeito desses acontecimentos, e não os acontecimentos em si. E os pensamentos dele seguem um fluxo contínuo em um só momento. Peraí, não fez o menor sentido ainda, né? Tive uma ideia, pensa assim: por mais que você, nesse instante,
Assim como o Dr. Manhattan comece a lembrar várias coisas do seu passado, todas as memórias que passarem na sua mente agora vão ser percebidas pelo seu eu presente em uma ordem específica que se desenrola ao longo do tempo. Afinal, os seus pensamentos também são traduzidos na forma de signos linguísticos, então também sofrem efeito da linearidade. E talvez você esteja se perguntando: boneco de papel esquisito, mas o mesmo não se aplicaria aos quadrinhos? Lá nós também estamos acompanhando os pensamentos do Dr. Manhattan acontecendo em um único tempo. Bem observado, espectador hipotético. Tu é bom mesmo, hein? E é verdade. Nos quadrinhos nós também acompanhamos a perspectiva do Dr. Manhattan. Mas tem uma coisa completamente diferente. E é aqui que mora o segredo. Existe mais de um tipo de tempo diferente. Um deles é o tempo que passa dentro da história e é vivido pelos personagens. Esse é o tempo narrativo. O outro é o tempo do nosso mundo, ou seja, o tempo do espectador. Nos filmes, músicas e livros, por causa da linearidade linguística, o tempo narrativo e o nosso tempo costumam andar lado a lado, seguindo o mesmo ritmo. Nos quadrinhos, não. Quem controla a passagem do tempo é você. Como as imagens estão dispostas lado a lado, não existe uma passagem de tempo definida entre uma imagem e a outra. Um leitor pode demorar 30 segundos para ler uma página, enquanto o outro demora 4 minutos. E o mais importante, o leitor pode ir e voltar entre os quadros quantas vezes quiser, ou até parar completamente o fluxo do tempo para observar os quadros. Inclusive, essa é uma brincadeira metalinguística que o Alan Moore usou em Watchmen. O Dr. Manhattan consegue ver o passado, o presente e o futuro, assim como você, leitor, que pode pular algumas páginas para frente, ler o final da história e voltar. Sabes muito, hein, Alan Moore? Mas enfim, é a sua capacidade como leitor de controlar a passagem do tempo que permite que fragmentos de diferentes tempos ocupem o mesmo espaço. Ufa! Essa foi a primeira parte. Agora as coisas começam a ficar realmente loucas. Ok, agora que nós vimos as engrenagens do tempo girando, é hora de ver como o Art Spiegelman usa isso para criar coisas incríveis. E por falar em incrível, olha só essa foto. Não tem nada a ver com vídeo não, é só meu doguinho sendo fofo mesmo. Mas se você quiser aproveitar e me seguir aqui no YouTube e na rede de fotos também, eu fico muito feliz. Mas de volta ao assunto. Antes de extrapolar o tempo nos quadrinhos, o Art começa devagar extraindo 100% das possibilidades que essa primeira camada oferece. Olha só essas sequências. De um lado, o Vladek jovem dança com a sua primeira namorada em um baile elegante. Do outro, o velho Vladek pedala no porão de casa para combater os problemas no coração. Algumas páginas para frente, um quadro mostra o jovem Vladek trabalhando forçadamente como cativo, enquanto em outro quadro mais para baixo, o velho Vladek se queixa por não conseguir mais fazer as tarefas domésticas da própria casa sem ajuda. Em outra página, um soldado aperta e analisa as mãos do jovem Vladek, e no quadro seguinte, o velho Vladek mostra as mãos pro Art dizendo que elas sempre foram delicadas. Ao longo de toda a história, esse padrão de colapsar o passado e o presente se repete, até que em um momento, as páginas são tomadas por uma dezena de fotos das pessoas que o Vladek conheceu no passado, à medida que ele conta pro Art qual foi o destino de cada uma daquelas pessoas. A cada quadro que passa, as fotos ficam maiores até que a gente só consiga ver um Vladek bem pequeno e prostrado dizendo: pais e avós de Anja, irmã mais velha, Tocha, pequena Bibi e nosso Richu. Só o que sobra, só as fotos. Quando o Art cria essas oposições entre o passado e o presente, ele cria contraste, mas é mais do que isso. Quando ele aproxima as diferenças de cada tempo, ele faz com que cada fragmento se torne mais do que ele já é. Peraí, eu acho que eu falei isso de um jeito desnecessariamente confuso. Eu quis dizer que o Vladek idoso parece frágil, mas perto da sua versão jovem, ele parece ainda mais frágil. A casa do Vladek parece um lugar solitário, mas quando a gente vê ela ao lado dos salões de festa lotados que ele frequentava na juventude, ela parece ainda mais solitária. A cena em que as fotos vão formando uma avalanche passa até a sensação de que a fraqueza do Vladek não vem da idade, e sim de carregar todas essas memórias sombrias nas costas. Além desse contraste, a aproximação desses mundos cria um tipo de sinestesia que permite que a gente enxergue a passagem do tempo. Quando nós, na nossa vida cotidiana, interagimos com nossos pais, avós e outras pessoas de idade, nós temos a vaga noção de que elas foram jovens um dia e que elas passaram por muitas coisas. Mas é difícil imaginar essa realidade e sentir esse peso, justamente por causa da barreira que o tempo cria entre nós e essa realidade distante. E o Art, por saber que nos quadrinhos fragmentos de diferentes tempos ocupam o mesmo espaço, se aproveita disso para transformar esse sentimento em realidade da maneira mais intensa e visceral possível. Ele quebra a barreira do tempo.
Mas as sacadas do Art não terminam por aí, e ele leva essa exploração do tempo para um outro nível. Até agora, nós vimos como ele cria contraste usando imagens que estão dentro da página, mas ele também cria essas oposições com coisas que estão fora da página. Parece estranho, né? Mas à medida que nós vamos lendo, várias imagens e informações vão ficando grudadas na nossa mente, e o Art usa isso para criar uma nova linha do tempo: o passado e as memórias do leitor. Logo no início de Maus, nós descobrimos que o Art teve um irmão chamado Rishu, que não sobreviveu à guerra. E em vários momentos da narração do Vladek sobre esses eventos do passado, o Rishu está presente. Mas a partir do momento que nós descobrimos o destino dele, essa informação se torna parte do nosso passado. E a nossa relação com a história e com essas aparições muda completamente. Talvez, se o Art tivesse escolhido ocultar essa informação dos leitores, nós leríamos os quadrinhos torcendo para que o Rishu ficasse bem no final. Mas não, o Art entrega essa informação de cara. Ele não deixa espaço para essa esperança. Em uma cena, o Vladek do passado está voltando da guerra e encontrando seu filho Rishu, enquanto do outro lado, o Vladek do presente diz que naquele instante, apesar da dificuldade, eles estavam felizes de estarem juntos. Enquanto, nas memórias do leitor, está o quadro de algumas páginas atrás em que o Vladek conta que o Rishu não sobreviveu. Ou seja, temos 3 linhas do tempo simultâneas. E nesse instante, o Art passa a fazer essas 3 realidades diferentes colidirem, fazendo com que tudo ganhe significados e nuances diferentes. 3 fragmentos diferentes de tempo ocupando o mesmo espaço. Mas o Art não para por aí e adiciona mais um fragmento. Se tudo isso já estava interessante até aqui, imagina só como seria se a gente adicionasse uma quebra da 4ª parede. E é exatamente isso que ele faz no início de MetaMaus, que é provavelmente a parte mais legal do quadrinho inteiro. No início de MetaMaus, o Art coloca um quadro que transforma mais uma vez a dinâmica da história. Pela primeira vez, ele, como narrador, olha diretamente na direção do leitor e começa a falar com a audiência. Ele começa essa sequência justamente falando sobre o contraste de diferentes linhas do tempo, dizendo: "Meu pai começou a trabalhar como funileiro na primavera de 44. Eu comecei a desenhar essa página em fevereiro de 87. Eu e François estamos esperando um filho para maio de 87. Entre 16 e 24 de maio de 44, mais de 100 mil judeus húngaros." Em seguida, ele fala sobre todos os conflitos que tem enfrentado após a publicação de Maus. Nesse instante, o Art adiciona mais uma linha do tempo na jogada. Quando ele olha para o leitor e fala sobre os seus problemas contemporâneos, ele coloca o presente da audiência em colisão com tudo o que já estava acontecendo. É como se o Art virasse para você e dissesse: "E aí, como é que fica você no meio dessa bagunça?" Ou melhor, como nós ficamos no meio dessa bagunça. E dali em diante, é como se todas aquelas colisões de tempo acontecessem ao nosso redor. Depois desse momento, nós temos a sensação de que todo quadro que aparece na história é um fragmento da nossa própria realidade. Afinal, ele realmente é. Por causa da distância do tempo, fica muito fácil esquecer disso. Não é porque aconteceu há anos atrás que deixa de ser a nossa realidade hoje. O Art quebra mais uma vez a barreira do tempo e faz questão de nos relembrar disso. Ainda mais quando, de uma maneira bem sutil, porém impactante, o Art adiciona uma 5ª camada do tempo, o futuro. Ainda nessa mesma sequência do início de MetaMaus, os repórteres começam a fazer perguntas relacionadas ao nosso futuro, como: que mensagens quer que as pessoas tirem do livro? Ou como a juventude alemã deve se sentir com relação ao passado? Algumas menções sutis ao futuro como essas aparecem e servem como um lembrete de que novas realidades estão esperando para entrar em cena e colidir com todas as linhas do tempo que já nos cercam no presente. E talvez o mais intenso seja a noção de que somos nós que vamos escrever o próximo capítulo. E nós temos que fazer melhor do que no passado. Mas por falar em passado, no vídeo passado a gente falou sobre como o silêncio nos quadrinhos é especial e diferente das outras formas de arte. Se você quiser descobrir o porquê, é só clicar na thumbnail na tela. Agora, eu vou. Mas eu volto.